Fala pessoal, sabe aquele anime onde o protagonista é tão poderoso que humilha todo mundo sem muita dificuldade? Pois essa lista é exatamente sobre esse tipo de anime. Mas antes de seguir para a lista, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para dar aquela força. E agora, vamos para o primeiro anime da lista. Tatueba Last Dungeon. Nesse anime a gente acompanha um garoto que vive em uma vila afastada de tudo, e lá ele é considerado a pessoa mais fraca de toda a vila. Ele não consegue pescar, nem pegar a lenha, nem caçar um pequeno coelho. Então ele decide ir para o reino de Azami para se matricular no exército e realizar o sonho dele de virar um guerreiro. E quando ele chega nesse reino, a gente descobre que ele é na verdade extremamente poderoso. Acontece que a vila em que ele vive fica do lado da masmorra mais perigosa que existe. E não é só os monstros de dentro da masmorra, mas também todos os animais que vivem na floresta perto da vila são muito perigosos. Então todos da vila são extremamente poderosos, já que eles caçam esses monstros todos os dias. Então apesar de dentro da vila o Prota ser considerado fraco, em qualquer outro lugar ele é absurdamente forte. Só que por ter nascido nessa vila, ele não tem a menor noção da força dele, o que acaba criando situações engraçadas. Quando ele chega no reino, essa garota pergunta se ele não encontrou nenhum monstro durante a viagem até ali, e ele responde que foi tudo tranquilo, e que ele encontrou só alguns animaizinhos no caminho. Acontece que esses animaizinhos foram um grilo gigante e um dragão, que ele derrotou sem nenhuma dificuldade. Enquanto ele está no reino, ele encontra uma garota que é conhecida como a Princesa do Cinto, isso porque ela tem uma maldição muito perigosa, que por algum motivo deixa ela com esse cinto amarrado na cabeça. Mas quando o Prota limpa o rosto dela com um paninho, a maldição simplesmente se desfaz. Isso porque ele colocou num pano uma runa mágica, que além de remover manchas, também remove maldições. E ele é tão poderoso que essa garota treme de medo só de ficar do lado dele, como se ele fosse um grande monstro. Bom, esse anime é mais puxado pra comédia, e tem uns personagens muito carismáticos e engraçados. E agora, vamos pro próximo anime. Sekai Saikou. Nesse anime, um grande assassino de elite, que é considerado o melhor assassino que existe no mundo, acaba morrendo depois de ser traído pela organização em que ele trabalhava, já que ele sabia demais. E ele acaba sendo traído mesmo sendo completamente leal a essa organização, a ponto de se matar caso eles pedissem. Então depois de morrer, ele se encontra com uma deusa que decide reencarnar ele em um mundo de fantasia e magia. Só que ela também dá uma missão para ele, e a missão é eliminar o herói desse mundo, já que esse herói está destinado a destruir o mundo depois de ficar extremamente poderoso. Além disso, a deusa deixa que o protagonista escolha algumas habilidades antes de reencarnar. Então, usando todo o conhecimento dele como assassino, ele escolhe as melhores habilidades para ele enfrentar o herói. Além disso, ele reencarna como um bebê em uma família nobre de assassinos. Então ele cresce nessa família, sendo treinado pelo pai assassino dele, que ensina novas técnicas e a como utilizar a magia no assassinato. Com isso ele vai aprimorando cada vez mais as habilidades dele, até ele superar o pai dele e ficar completamente overpower com magias que ele mesmo cria. O maluco simplesmente criou um canhão com magia dele. Outra coisa interessante que o anime aborda é a mentalidade e as emoções do protagonista. Por ser um assassino durante toda a vida dele, ele acabou reprimindo as suas emoções, se tornando alguém que não se importa com ninguém. Ele só se importa em cumprir a missão que ele recebe. Mas depois de reencarnar, ele cresce em uma família que, apesar de ser de assassinos, sempre deu amor e carinho para ele. Isso e as amizades que ele faz durante o anime fazem com que as emoções dele acabem voltando, tornando ele mais humano e não só um assassino frio e calculista. E agora, bora pro próximo anime. Kenja no Mago. イメージは燃焼、火種を生み出し、酸素を加えて燃焼を促す。酸素と水素の混合機、それを空気の壁で包んで、着弾と同時に火種から引火させる。 Nesse anime, o protagonista acaba morrendo pelo famoso caminhão do Sekai. E então ele reencarna como um bebê em um mundo de fantasia e magia. E logo no início, os pais dele nesse mundo acabam morrendo também. E então ele é encontrado pelo mago Merlin, que decide adotar e criar ele. E é claro que o Merlin ensina magia para ele. E já de cara, ele mostra grande aptidão em magia. E ele fica tão forte que já aos 10 anos, ele derrota um demônio sem muita dificuldade.
Além disso, ele mostra que já sabe encantar equipamentos mágicos, tipo essa bota que ele está usando, e isso deixa o Merlin muito surpreso, já que é preciso anos de treinamento para isso. Já aos 15 anos, o protagonista é levado pelo Merlin e mais algumas pessoas até um lugar afastado para que ele use a magia mais poderosa que ele tem. Então ele cria um círculo mágico e umas chamas azuis, o que já deixa todo mundo surpreso, já que eles nunca tinham visto fogo azul. Então o protagonista lança uma grande bola de fogo azul que explode completamente uma montanha, o que deixa todos completamente em choque com o poder dele. Ele consegue ser ainda mais poderoso que o lendário Mago Merlin. E o motivo de ele ser tão poderoso assim é porque nesse mundo a magia funciona com a imaginação. Então o Prota usa o conhecimento dele da vida passada para imaginar coisas muito mais poderosas. Por exemplo, na magia de fogo, enquanto que as pessoas pensam simplesmente em algo pegando fogo, antes de lançar uma magia, o Prota imagina um gás entrando em combustão, o que deixa a magia muito mais poderosa. Mas apesar de todo esse poder, por viver em uma floresta, o protagonista perdeu o senso comum dele. Então ele entra em uma escola de magia para poder socializar com pessoas da idade dele. E lá ele vai ser reconhecido pelo grande poder dele, além de também conhecer e se apaixonar por uma garota. Então, além de lutas e magia, o anime também foca em romance. Agora vamos pro próximo anime da lista. Vanadis. Tiguro-sama, この人たちは一体? Esse anime é um pouco diferente. Nele o protagonista não é um mago overpower e nem é extremamente forte em força física. Aqui o Prota é um arqueiro overpower. As habilidades dele com o arco são muito acima do que é considerado normal. Mesmo sem esse arco diferenciado aí, que é uma herança de família e que é bem poderoso, já que ele é capaz de usar magia até, mesmo sem ele e com um arco normal, o Prota consegue acertar um alvo em movimento a centenas de metros de distância. Bom, o anime mostra um mundo meio que medieval, com reinos que batalham entre eles para ganhar território, e logo no início tá rolando uma guerra e o Prota, que é um barão de um pequeno feudo, acaba sendo chamado para participar do exército do reino. Só que eles acabam sendo derrotados. Então ele é capturado pelo exército inimigo, que é liderado por uma donzela de guerra, que é basicamente uma guerreira poderosa e que tem uma arma também poderosa, e ela decide capturar ele justamente pelas habilidades dele com arco e flechas. Além disso, ele também tem ideias e estratégias muito boas para usar em batalha e defender o pequeno feudo dele. Então, basicamente, a gente acompanha o protagonista em batalhas, defendendo o território dele, enquanto ele humilha todos os inimigos na base da flechada. Vale lembrar que também tem romance na história, inclusive o romance é entre o protagonista e mais de uma garota, ou seja, harém confirmadaço. Bom, e agora bora pro último anime da lista. Hachinan. Nesse anime, o protagonista de repente acorda em um mundo no corpo de um garoto de 6 anos, e esse garoto é de uma família de nobres. Só que ao contrário do que ele pensa, ele não vai ter uma vida cheia de riquezas nessa família, já que apesar deles terem o título de nobres, eles são nobres falidos. Além disso, o protagonista é o 8º filho, sendo que só o primeiro tem o direito de herdar as terras e a liderar a família. Por causa disso, o protagonista está destinado a ter uma vida difícil nesse mundo. Só que o protagonista encontra um cristal mágico que é capaz de medir a aptidão mágica, e é dito que só uma a cada milhares de pessoas podem usar magia. E acontece que o Prota é uma dessas pessoas. Depois disso, ele recebe treinamento mágico de um grande mago e ensina tudo que ele sabe sobre magia pro protagonista. Então, depois de alguns anos de treinamento e de ficar muito poderoso, o Prota decide ir para uma escola de aventureiros. E logo na primeira missão, ele mostra como ele é muito superior aos outros. Em uma missão de caça, vários grupos de alunos conseguem caçar alguns animais, mas o Prota sozinho caça vários ursos e outros animais, deixando todos impressionados. Inclusive, quando ele entra nessa escola, ele quer muito fazer amigos, mas todos os outros alunos têm medo dele por ele ser um prodígio como mago. No decorrer do anime, o Prota é cada vez mais reconhecido como um mago extremamente poderoso, chamando a atenção de nobres e até do rei, que para agradecer pelos feitos dele acabam dando títulos e riquezas para ele, e ele até recebe uma mansão e um território onde ele é o senhor das terras, e a gente acompanha justamente essa evolução hierárquica do protagonista, que no início era só o 8º filho de uma família de nobres falidos, mas que vai conquistando reconhecimento e riquezas no decorrer do anime. Bom, por esse vídeo é isso.
Espero que tenham gostado e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Valeu e fui!